Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Esse é um canal destinado a donos de escola de música, professores de música, educadores em geral e pessoas interessadas pelo tema de educação musical. E a educação musical, ela está muito relacionada ao desenvolvimento humano e é o que a gente vai aprofundar hoje aqui. Inicialmente, eu quero agradecer esse espaço que nós estamos gravando esse episódio hoje, a cafeteria Sucre La Vie, em Piracicaba, interior de São Paulo. Muito obrigada pelo espaço cedido para estarmos aqui hoje com essas profissionais. E eu vou começar esse episódio apresentando as profissionais que estarão com a gente agora, nesse momento. Hoje nós temos aqui 3 pediatras. Então, nós temos a doutora Emilene Rosa, que é pediatra e que faz o acompanhamento da gestação à primeira infância dos bebês e das crianças. A doutora Renata Alveno, que é pediatra do desenvolvimento e comportamento, e a doutora Marina Werner, que é pediatra cardiologista. Então, primeiramente, muito obrigada pelo tempo de vocês em estarem aqui compartilhar tanto conhecimentos, anos de prática que vocês têm na pediatria, na medicina, com todo mundo que está assistindo aqui a gente. Então, a gente vai falar também sobre a importância de olhar para uma criança de uma maneira global, não apenas questões que acontecem, né? A gente vai falar sobre vínculos, saúde, desenvolvimento, os estímulos das crianças, que é muito importante, e saúde e educação estão entrelaçadas, a gente sabe que elas caminham juntas, e eu vou começar falando sobre esse acompanhamento do cuidado. Vou perguntar para a doutora Emilene. Emilene, o que você percebe hoje que gera mais insegurança nos pais de primeira viagem? E queria que também você contextualizasse com a sua atuação profissional. Como que você acompanha essas crianças, as famílias, e como que acontece essa introdução deles? Sim, primeiro, Cíntia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Senti muito lisonjeada em estar aqui com vocês e com essas minhas amigas, né? Trabalho hoje. Vocês trabalham juntas, né? Sim, inclusive. Há tempo já. É. Estamos juntos nos hospitais, estamos juntos lá na Clinic for Kids, e essa caminhada longa já, um tempo. Então é um prazer estar aqui. Bom, o que causa insegurança nos pais nos dias de hoje? Eu acho que tem algumas vertentes aí que podemos dizer, mas eu acho que o que causa realmente essa insegurança é o excesso de informação errada, né? Hoje em dia, nós temos nas nossas mãos muitas informações, e os pais estão todo o tempo nessa inteligência artificial, em profissionais que, na verdade, não tem um estudo adequado para aquilo, simplesmente por experiências e vivências, né, que dão as suas opiniões nas redes sociais, e os pais acabam consumindo isso e não sabem qual é o caminho que eles devem tomar. Então, eu acho que esse excesso de informação, junto com a falta de conhecimento, porque se você tem muita informação, mas você não tem um direcionamento adequado para aquilo, com evidência científica, né, com embasamento de verdade, como que você segue uma coisa que você não sabe se vou testar? Filho não é ratinho de laboratório, Sim. né? Então, eu acho que isso hoje em dia gera muito medo nos pais. Quando eles chegam até o consultório, eles trazem todas essas dúvidas. Eu amo os pais chegarem com lista de dúvidas, amo. Eles fazem caderninho, se não fazem, eu acostumo eles a fazerem, né? Porque daí eles já chegam com essas dúvidas, e aí é mais fácil a gente entender por qual caminho esses pensamentos eles estão indo, e a gente consegue dar um total norte, com evidência, com segurança, que aí é transformar aquela insegurança, transformar aquilo que não conhece em conhecimento. Então, isso é transformação. E aí gera essa insegurança total, segurança para fazer aquilo que é verdadeiro. Pais de primeira viagem chegam com os filhos ali, recém-nascido, privação de sono, amamentação, opiniões alheias, porque aquilo que deu certo para uma pessoa antigamente, hoje em dia é Sim. diferente. Quem nunca, né? Você falou disso, eu voltei há 10 anos quando minha filha nasceu. É exatamente isso que acontece.
e chega com muita informação. Quando eles chegam com uma pergunta assim: eu tenho tanta informação, mas será que o que eu estou fazendo é o mais certo, é o melhor para o meu filho? Uhum. E aí aquilo se transformando em conhecimento, eles vão saber qual é o caminho exato do filho deles. Sim. Né? É óbvio que, com o tempo, cada criança é uma criança, cada tempo, cada faixa etária é uma criança, é um desenvolvimento. Então, a gente vai moldando tudo isso no meio do caminho. Pode Sim. ter novas rotas, mas com evidência, né? E aí essa insegurança gera essa transformação através do conhecimento nas consultas. Muito bom. Isso é muito bom. Ô, Emilene, eu vou falar para você, mas acho que vocês três podem falar um pouco disso. Lá na clínica, quando chega um paciente, certamente vocês têm um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar ali entre vocês. Quando acontece isso, como que é o encaminhamento desse paciente, dessa criança? O que vocês avaliam? Como é falado ao pai? Eu estou falando isso por experiência própria, porque a minha filha é sua paciente, e já aconteceu de eu ter passado com consulta pela Marina, né? Isso. E qual é o critério que vocês têm com isso? Até onde uma especialidade vai? Até onde vai a outra? Porque nessa enxurrada de informação, como você falou, muitas vezes os pais ficam perdidos e não sabem para onde ir. Então, como que vocês fazem esse critério? Como que vocês conduzem os casos? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com o que você falou. Sim. Todos nós somos pediatras, Sim. então nós temos a especialização básica em pediatria. Sim. Então, pediatria é o desenvolvimento da criança, todo o desenvolvimento dela. Né? Então, a gente tem toda a gama do desenvolvimento para cada faixa etária, e a partir do momento que nós vamos acompanhando, né, esse desenvolvimento, já na primeira consulta, a gente consegue fazer identificação de determinadas coisas. Por exemplo, a Marina acompanha a pediatria também em geral. Mas, por exemplo, vou consultar uma criança por primeira vez recém-nascida. Ela tem um sopro cardíaco, eu vou pedir uma avaliação. Claro. Né? Vejo algo atípico nessa criança, desenvolvimento, coisas que eram para ela fazer básica, um balbucio, um fixar o olhar, um levar a mão para a boca, né? Ou mesmo não estar sentando no momento que é para sentar, ali próximos 6 meses, né? Tem algo que ela não está numa interação adequada, que é para que seja ocorrida numa determinada faixa etária, ou alguma coisa está acontecendo, né? Ou outros tipos de comportamentos que não estejam dentro desses marcos que a gente feia e encaminhava do Beira Renata. Não acontece. Né? Lá a gente vive encaminhando, né, um paciente para outra, e olha aí, olha, o que você achou isso? Esse paciente tem esse determinado comportamento, eu acho melhor passar com você, identifica, vê o que você consegue, mata. Às vezes tem não só um sopro, coisas simples, existem tipos de arritmias que a gente às vezes vai ao hospital, e a gente fala arritmia respiratória, e muitas vezes a gente acha que é um comum na respiração, atrapalha pela respiração na criança, não sei realmente se aquilo é só por isso, né? Eu preciso que a Marina avalie. Né? Então, para a gente ter segurança, e a gente não lida com achismo, né? Sim. Eu costumo falar para os alunos, nossos alunos da faculdade, que a gente não lida com achismo, a gente não tem bola de cristal. Sim. A gente lida com evidência, né? Por isso tem tantas coisas que dão certo, porque existem pessoas fazendo trabalhos, estudando para isso, né? Para que a gente tenha um norte a seguir. E isso diminui muito o viés de erros. Sim. Então, é assim que a gente faz. Por isso que existe um acompanhamento sério, mês a mês. Por que precisa vir todo mês? Porque quanto mais precoce você identifica qualquer anomalia, qualquer mudança, né, da criança, do desenvolvimento esperado, né? Esperado, já consegue a gente intervir. consegue intervir. Claro, esse diagnóstico precoce ou uma intervenção ou mesmo uma investigação, porque o diagnóstico não é do dia para a noite. Há toda uma investigação, um tempo, às vezes diga, nossa, olha, com 2 anos não tá legal, mas vamos fazer as terapias, daqui um tempo a gente volta a conversar, e às vezes com a terapia a criança desenvolve habilidades, que todo mundo pode desenvolver habilidades, e esse diagnóstico muitas vezes nem vai acontecer algo que se esperava antes, né? Exatamente isso. E hoje em dia, a gente percebe
como que as crianças estão evoluídas, né? Uhum. Espertas demais. Existem muitos estímulos já Sim. intrauterinos que fazem com que esse desenvolvimento, quando a criança sai, né, aqui que a gente vai fazer esse acompanhamento, a criança já sai e se fala, nossa, olha como está desenvolvendo bem, faz até antes daquele marco determinado, Esperado, né? A gente espera. Antes eu lembro, gente, o paciente demorava ali uma semana para abrir aqueles olhinhos, ficava quietinho, quase nem chorava. As meninas são mais eu não vou contar a idade. Mas isso tem muito a ver com o Tem. estímulo que a família E também a família já traz. está mais preparada, já tem mais informação, já vai, desde a gestação, já vai buscando Com informações, certeza. né? Acho que era a avó do meu esposo falava que quando as crianças nasciam na época dela, eles colocavam num pote de arroz. Isso eu não sabia. A criança ficava lá imóvel por um tempo, sabe? Porque assim, Olha. no sítio, né? Pessoas Sim. que são de sítio precisavam trabalhar. Enquanto isso, eles colocavam as crianças dentro de pote dos bebês, né? Dentro do pote de Não arroz. se Então movimentava. não se movimentava, ficava lá seguro e não Olha se só. movimentava muito, mas assim, Mas para o desenvolvimento. Totalmente diferente. Mas até pelas informações, hoje em dia, por exemplo, já sabe o quanto que a criança nasce, consegue enxergar o foco, então o estímulo já é aquele preto e branco com contraste, coloca a criança tummy time, vamos colocar um espelho. Isso antigamente não tinha nada disso, a criança ficava enrolada no cueiro Sim. e ficava lá, igual a Renata falando, pode Nossa. quietinha. Hoje em dia tem muito mais estímulo e Sim. muito mais estudo para possibilitar esse estímulo. Então as crianças estão. E acompanhamento, né? O acompanhamento mensal, como você falou, o acompanhamento é mensal. Então, para quê? Para não perder o time. Hoje em Para não perder o dia, time do desenvolvimento. Se gente, esperar. aí é só o acompanhamento mensal. Nosso acompanhamento como pediatra já começa na Antes. gestação. A gente já começa esse atendimento na gestação, porque a gente identifica padrões, perfis, né, nos pais que a gente pode intervir, né, mesmo com as vitaminas, padrões de epigenética, que a gente pode intervir, né, tipo, a família é obesa. Como que a gente pode fazer durante essa gestação para a gente diminuir tudo isso e com os hábitos, de já ensinar esses hábitos para os pais para quando o bebê chegar. Sim. Né? Como que a gente diminui durante as consultas do pré-natal, né? Pediátrico no pré-natal, como que a gente diminui essa ansiedade da mãe para que não gere tanto cortisol e esse bebê não sinta esse estresse intraútero? Olha. Existem Eu precisava ter evidências. feito isso na minha gestação. Existem evidências. A Olha só, música, a música é um sim. componente maravilhoso. Total. Existe musicalização para gestante. Sim. E o objetivo é esse, primeiro da interação, da afetividade, já é trabalhar o vocabulário para que a mãe tenha um vocabulário adequado para cada faixa etária, para falar com a criança. Então, esse trabalho é muito forte. É muito, não, existe evidências Sim, científicas evidências disso. científicas, com certeza. Por exemplo, nossa maior fonte de anticorpos, geralmente intestinal, né? Se essa mãe tem um hábito alimentar ruim, se essa mãe está com esse intestino ruim, né? Que geralmente mães têm constipação ali, pela compressão. Acontece na gestação, Acontece né? na Muito gestação. comum. Como que a gente já pode intervir para que esse neném receba tudo isso que ele precisa já nessa gestação, né? E a gente possa mudar assim que ele nasce, né? Já pode vir com algo a mais, né? Olha então só. o desenvolvimento é maravilhoso, gente. Olha só, eu tô aprendendo super aqui hoje. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Se a gente tivesse uma outra gestação, já seria totalmente diferente, né? Se eu tivesse, né? Porque eram coisas que eu não sabia. E mesmo assim, considerei que minha gestação foi tão tranquila, foi tão boa, estimulei a Bia com música e tudo mais, mas mesmo assim poderia. A gente sempre tem, como a medicina avança muito rápido. Então a gente está falando de 10 anos para cá. Né? Hoje em dia, o que a gente menos se preocupa é com a prescrição ou com a doença, porque a gente pode trabalhar numa prevenção, e melhorar muito isso. Sim. Então, hoje em dia, o emocional, eu falo que na pediatria integrativa, que é o que eu faço,
corpo, mente e espírito não se dividem. Então, se a gente trabalha com a prevenção, a gente consegue ter um futuro maravilhoso. Sim. Da criança. Na faculdade de fonoaudiologia, eu ouvi isso os 4 anos. Prevenção, vamos trabalhar na prevenção, porque depois que a patologia já está instalada, aí tudo é mais danoso. Então, vamos sempre trabalhar na prevenção, é isso que vocês vêm falando. Aproveitando isso que você está falando, eu queria perguntar para a Marina sobre saúde e sobre a saúde cardíaca das crianças. Então, às vezes, isso é alguma coisa que a gente vai prestar atenção se realmente tem algum comprometimento, mas muitas vezes se a criança não tem algum comprometimento, como que essa saúde realmente ela impacta na energia, no desenvolvimento, na qualidade de vida da criança? O coração é como se ele fosse o motor do nosso corpo. Sim. Então, quando o coração não está bem, tudo vai se desenvolvendo com uma piora. Então, a criança ela tem dificuldade desde o nascimento, às vezes, para mamar, ela tem uma dificuldade de se desenvolver, ela tem uma dificuldade de crescer, ela pode ter alterações até neuropsicológicas também por conta disso. Então, o coração está bem ali, vai interferindo em todo o andamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Sim. Então, é super importante que ela esteja bem. E a parte do coração, de alterações que ele pode dar, por exemplo, a criança começa a mamar e fica um pouco mais cansada, é uma criança que vai ter um pouco mais de baixo peso, uma criança que às vezes vai ter uma dificuldade de crescimento, uma criança que vai ter dificuldade de sono, um transtorno de aprendizado. Então, vão alterando muitas fases ali do crescimento que vai alterando todo o desenvolvimento infantil. Então, é super importante. E até pegando o gancho do que você falou da prevenção, quando a gente fala de coração, você suspeitar de alguma coisa e investigar é uma prevenção e um cuidado. Sim. Que não tenha nada, graças a Deus, e seja ótimo, mas porque se tiver alguma coisa, você trabalhar antes, você melhora muito a qualidade de vida dessa criança. Tanto do coração como da parte de todo mundo, principalmente da Renata também. Então, você trabalhar com uma criança que foi diagnosticada uma cardiopatia desde pequenininha, a qualidade de vida dela é totalmente transformada. Não só porque existem cirurgias, mas existem medicamentos, existem prevenções. Então, a gente muda muito a qualidade de vida da criança. Então, é bem importante. Super esclarecedor isso. Renata, falando sobre o desenvolvimento infantil, que é a sua área, primeiro eu queria que você explicasse o que é a sua área, exatamente onde você atua, que é uma pediatria muito específica, digamos assim, e quais sinais no comportamento infantil que você julga que merecem atenção dos pais, dos educadores, da família, que a família realmente precisa estar atenta e olhar e intervir o mais rápido possível. Então, pessoal, a minha especialidade é pediatria do desenvolvimento e comportamento. Essa é uma especialidade realmente nova. Lá na USP vai fazer o ano que vem 10 anos que iniciou. Eu sou da primeira turma, sou uma desbravadora. Turma fundadora. Exato. Mas assim, nos Estados Unidos, no Canadá, já é uma especialidade bastante difundida, bastante conhecida, né? E o que a gente faz, realmente, é fazer uma análise mais profunda do desenvolvimento, e a nossa especialidade lida com crianças com atrasos em geral, principalmente daquelas que têm alguma comorbidade do tipo prematuridade ou uma síndrome, né? E a gente consegue fazer uma análise mais profunda, né, do desenvolvimento e do comportamento das crianças e consegue fazer um direcionamento terapêutico mais efetivo, mais eficiente para ela, né? Assim, a maior parte das crianças que eu atendo hoje em dia são transtorno do espectro do autismo, atrasos de fala, TDAH, transtornos da aprendizagem. Então, é uma gama enorme de crianças e realmente a gente vê que o número de crianças que apresentam alguma alteração tem aumentado, né? Então, eu consigo perceber isso. Nos convênios também existe uma demanda muito grande por esse profissional. E é uma especialidade que está crescendo aí ano após ano. Muito bom, ótimo. E aí, pelo que você está perguntando sobre como que quais são os sinais de alerta, né? Acho que o que os pais têm que se preocupar.
primeira coisa que eu digo é o seguinte, pais, vocês não são especialistas. Calma, muita calma nessa hora. Vocês não precisam ser especialistas do desenvolvimento para conseguir saber o que está acontecendo com o seu filho. Vocês não precisam saber isso. O que vocês precisam é fazer um acompanhamento com o pediatra, né? Certinho. Sim. E aí, caso vocês sintam que algo não vai bem, comparou com o irmãozinho, que o irmãozinho adquiriu tal habilidade mais cedo, ou a professora veio com alguma queixa, né? Ou a família trouxe algum ponto né, de preocupação, leva para o pediatra, que o pediatra vai fazer essa avaliação, e caso ele sinta a necessidade, ele encaminha para o especialista. Né? Acho que isso é uma coisa importante. Mas, né, como todo mundo gosta de informação, né, o que eu acho que é importante? Pontos importantes. Primeira coisa é a linguagem. Né? Então, a linguagem ela não é composta só pelo que a gente fala, mas também, desde bebezinho, a gente consegue ver se a criança se comunica. Ela se comunica, né? Então, o chorinho, se ela tem aquele choro intencional, né, com intenção comunicativa, se ela olha, ela busca o contato, né? Principalmente visual. Após os 2 meses, o contato visual, gestos, expressões faciais, tudo isso é comunicação. Ela não precisa falar para se comunicar. Se ela reage a sons. Reage a sons. Tudo Se isso é ela importante. responde a uma gracinha, que a gente fala, a gente chama de gracinha, né? Quais são as gracinhas que a criança faz? Porque as crianças fazem muitas gracinhas. Sim. E tudo isso é troca, tudo isso é comunicação. Então, isso é uma coisa que eu julgo importante. Ah, mas e aí o marco? Essa questão dos marcos, né? Eu acho que assim, o pediatra ele vai estar atento a isso, né? Então acho que os pais não precisam se preocupar, mas assim, percebe que a criança ela você faz uma gracinha, ela não te devolve. Pô, será que está acontecendo alguma coisa, né? Será que meu filho, será que ele escuta? Será que ele está falando? Né? Será que ele está manifestando interesse pela minha figura? Enfim. Outro ponto importante é a questão da interação mesmo, né? A interação com os pais, principalmente, né? No começo, bebezinho. O vínculo inicial é pai, mãe, irmãs, gigante. Assim, família. O bebê, desde a época do introútero, ele já escuta. Desde quando ele nasce, a voz da mãe, a voz do pai, já é uma voz familiar para eles, entende? Então, se ele não reage a esse estímulo, a sua voz, né? Quando a gente fala com mamães, com a criança, que geralmente é uma forma da criança identificar melhor, né? Esse afeto. Se a criança não devolve esse afeto, isso é um sinal de alerta. Isso é algo que com certeza precisa ser visto, né? Aí as questões motoras são questões importantes também. Criança que é muito molinha, que vai crescendo e não vai tendo aquela firmeza que vem da cabeça, né? E começa na cabeça, fixa o pescoço, aí vai fixando o tronco devagar, né? Começa na cabeça e vai descendo. Isso é algo importante. Às vezes, que também os pais não precisam se preocupar, que o pediatra sempre vai avaliar o desenvolvimento da criança nessa parte motora. Geralmente os pais fazem isso, né? Comparar com o irmãozinho, com o primo, enfim, com outras crianças que conhecem. Não está de acordo? Sinal de alerta. Sim. Atraso motor qualquer é um bom sinal de alerta, precisa ser investigado também. Ou seja, pessoal, qualquer preocupação deve ser investigada, não postergue. Acho que essa é uma grande mensagem, né? Não existe criança preguiçosa. A criança, ela quer se desenvolver. A criança, ela quer se comunicar. A criança, ela quer ter senso de pertencimento no mundo. Exatamente. Então, se realmente notou algum atraso, ela não está com 2 anos, ele é preguiçoso para falar. Não é. Precisa investigar. A criança não é preguiçosa, a criança tem energia. Se ela tem saúde cardíaca, né? A Marina tá aqui, que não me deixa mentir. Se a criança tem saúde, ela tem energia e ela quer colocar isso para fora. A criança não para. Tá certo, ela tem energia. Agora, é algo muito, que chama muito a atenção, então a gente precisa ver esse não para. Então, acho que como você falou, a gente realmente olhar, mãe tem um sexto sentido, mãe sabe observar, né? A mãe conhece o filho desde a barriga. Muitas mães chegam para mim essa questão da birra, dos comportamentos inadequados, né?
muitas mães chegam com crianças de 3 anos, que é absolutamente super comum esse Sim. tipo de comportamento inadequado, né. E aí a mãe começa a relatar, né, até assim, o comportamento em si tá tudo bem, mas aí ela fala assim para mim: "Mas doutora, eu não saio mais de casa com ele, eu não vou no shopping mais, eu não consigo ir no restaurante", porque assim, eu vou no shopping se eu tenho que subir a escada rolante 50 vezes, porque senão ele entra numa crise e eu não consigo, redirecionar o comportamento, eu não consigo fazer ele parar. Às vezes ele demora mais de 1 hora para parar de chorar. Aí eu falo: "Isso não é normal". Sim. Então é isso, às vezes a criança está na fase dos comportamentos inadequados, das birras, mas existe, acho que precisa de um olhar. Se a mãe está preocupada, ela precisa investigar, Sim. porque às vezes mesmo com a criança estando na fase normal desse tipo de comportamento, especificamente do filho dela não está normal. Sim. E tem como a gente melhorar. Tem ferramentas, tem treinamentos, parentais, orientações parentais, modos da família mesmo conseguir agir com a criança, se comportar de maneira que ela diminua esses comportamentos, terapia precoce. Então tudo isso vai ajudar a criança a ter uma vida mais Qualidade saudável, de né, vida, né, para é, criança e para família. exato. E a família conseguir sair tranquila, Sim. né, novamente, frequentar lugares públicos. Sim, nossa, muito pertinente isso que vocês estão trazendo, muito pertinente. E tem também um lado do desenvolvimento, que é a RB, que são assim, os pais têm tantas informações, mas às vezes não tem a orientação adequada para aquilo, Sim. e aí não sabe como fazer o estímulo adequado, né? Então, às vezes, eu vou fazer tummy time. Tá, o que que é o tummy time? Deitar o bebezinho de bruço, né, para que ele comece a ter fortalecimento da musculatura cervical e consiga sustentar a sua própria cabeça. E aí, o que que acontece? Esses pais não sabem como fazer isso. Uhum. Ou eles falam: "Como que vai fazer isso? Meu filho vai cair com a Sim. cabeça, vai machucar esse pescoço, não vai mais andar", e aí, se não é orientado quando começar, como começar, esses pais vão criando também um medo que acha que o bebê tem que ficar em posição de recém-nascido o tempo todo. Eu já peguei pacientes que chegaram no consultório, 5 meses, o bebê não fazia nada. Quase não sustentava a cabeça. Por falta quê? de Por estímulo. falta de estímulo, né? Então, já veio para mim: "Não, doutor, eu vim porque está assim", eu era paciente desde o início, mas quando chegou, o paciente era como se fosse um recém-nascido, não tinha estímulo nenhum. Uma vez houve internação de uma bebê de 10 meses, a bebê não sentava. O que que aconteceu? Não, vamos ver, tem algum atraso de desenvolvimento aí. Não, essa bebê ficava com a avó. A avó não tinha firmeza para segurar a bebê e ter esses estímulos. Então, desde que a mãe voltou ao trabalho, permanecia onde? No carrinho, deitadinha. Então, quando a gente começou a estimular, ela super respondeu, Uhum. né? Então, tem algumas coisas também que são extremos, mas precisa ser o quê? Ter o segmento adequado. Sim. Eu acho que é importante que assim, a criança ter uma saúde plena não significa só ela não ter doença, é ela Isso. crescer, desenvolver, brincar, correr, conseguir ter toda a qualidade de vida porque ela se desenvolva bem e não só a gente ficar vendo parte de doença. Então isso é importante, é ter estímulo, é ter acompanhamento e ter toda essa possibilidade de ela desenvolver plena. E para a família, o mais gostoso é a gente ir na consulta de rotina, tá tudo bem, tá tudo bem. Pode ir embora, você volta daqui a 1 ano. E é tão gostoso isso, ter esse acompanhamento e saber exatamente, olha, às vezes até já tem uma previsão, olha, agora, nesse próximo ano, vai acontecer tal fase no desenvolvimento. Presta atenção nisso, naquilo, até para os pais saberem como conduzir isso, né? Emilene, vou perguntar para você sobre as atitudes na primeira infância. Então, assim, quais atitudes simples que os pais podem ter, que eles podem levar a criança a ter, que fazem a diferença mesmo no emocional e no saudável da criança? Eu acho que atitudes de rotina, atitudes alimentares, rotinas de atividades extras que as crianças fazem dentro da escola, fora da escola. Como trazer toda essa construção? Acho que essas atitudes, uma pergunta excelente, envolve tanta coisa isso aí. Eu acho que essas atitudes simples resumem em uma só palavra:
presença, né? A presença, o tempo dedicado àquela criança que você colocou no mundo. Então, às vezes, os pais sim têm que trabalhar. Mas onde está a presença que você vai colocar seu filho? Ou seja, é numa escola? Como é essa escola? Né? O que essa escola oferta como presença? Qual é o acolhimento que essa escola dá, além do ensinamento? Porque você concorda comigo com um bebezinho que está no berçário, 1 ano de idade, não vai lá para aprender a ABCD, Não. né? Qual é a presença? Então, eu acho que essas atitudes simples do dia a dia, presença, olhar, sentar com aquele bebê que precisa de atenção. O que ele está fazendo? Ele está sentando, ele pega o objeto. O que eu posso fazer para essa criança pegar o objeto, entender aquele objeto, colocar os cubinhos de certa idade, se está sentando hoje, uma vez, sentar, como que ele vai engatinhar? Né? Como que ele vai sorrir? Como que esse bebê, como que essa criança vai se sentir feliz? O que eu posso fazer para que ele se sinta feliz? Por exemplo, introdução alimentar. Introdução alimentar, hoje em dia, você percebe a dificuldade que algumas famílias têm em sentar à mesa com aquela criança, de tal forma que a criança consiga interagir com aquele alimento. A criança tem que comer e estar limpa. Né? Como que a criança come e estar limpa se ela é a apresentação dos alimentos? Eu falo para as minhas famílias, é para fazer uma pachocha, eu falo, é para É a comida hora da no bagunça. cabelo, é a hora da bagunça. Então, qual é o horário que você vai estar disponível para que isso aconteça? É no almoço, é no jantar? Porque existe uma rotina também dos pais. Né? Da Não tô casa. falando dos pais, É. da mãe que está em casa dedicada aquilo somente, né? Hoje em dia existe uma rotina de trabalho, mas isso é importante. Quantas vezes na semana você consegue fazer uma mesa posta com seu filho? Ter um momento de mesa, né? Quantas vezes você entra na sua casa já no celular? Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou eximida disso? Não. Porque muitas vezes eu também não tive esse tempo em fazer. E eu sei o quanto isso é importante, né? Então, a partir de hoje, em casa, por exemplo, tem regras. Qual é o telefone? Você não entra em casa no celular. Você entra em casa prestando atenção em quem está com você, né? E quem está ali esperando a sua chegada. Então, isso é importante. Nossa, que legal! E aí, momento de mesa. Como foi seu dia? O que aconteceu? Me conta. Em casa é uma diversão na hora da janta, porque a gente conseguiu construir isso, construir. E tudo é uma construção, sabe? Hoje em dia a gente está num mundo imediatista. Então a gente acha que se o bebê vai dormir, o bebê tem que deitar na cama e dormir, né? E não é assim. O bebê passa por processos. Ele passou meses na sua barriga, ele passou meses no seu colo, e agora simplesmente você quer apagar a luz e ir embora? Não é assim, né? Outra coisa, eu preciso criar um bebê independente. Eu vou até utilizar esse exemplo aqui, porque foi muito emocionante, né? Eu tinha uma família que tantas informações, a criança excelentemente inteligentíssima, desenvolvimento maravilhoso. Mas os pais têm também um excesso de informação e queria saber como que eu coloco a criança a dormir sozinha, para que ela seja independente, para que ela seja autônoma, para que ela seja. E aí eles começaram massageando, a fazer massagem no bracinho para a criança dormir. Aí um dia decidiram fazer massagem no corpinho inteiro. Aí eles pensaram, não vou fazer massagem no corpo inteiro, porque ela vai ficar dependente da massagem, vai dormir. Aí, meu Deus, não posso mais deitar na cama com a criança, porque vai criar dependência. Aí eu não posso pegar na mão, porque senão quando eu tirar minha mão, gente, a criança precisa de presença. Você entendeu? Independência de uma criança não é simplesmente você deixar a criança ali para dormir. Independência de uma criança é a hora que você precisar falar não, você ter autoridade em falar não. E construir essa autonomia, essa independência da criança não é simplesmente um gesto de som. É em tudo que você faz durante a infância toda. A independência da criança se resume em ela confiar em quem é o pai e a mãe dela. A hora que ela está falando sim, é sim. E a hora que ela está falando não, é não.
Nisso se resume a independência dessa criança, né? E não simplesmente no ato de você deitar a criança um dia na sua cama, ou deitar a criança, ou deitar com a criança um dia. Isso virou um absurdo. Ai, não, a criança não pode dormir junto. A criança não pode. Ai, tão gostoso. E aí, E quando tá doente gente, também, tão gostoso acolher, pelo amor não de é? Deus, eu não digo que tenha que fazer disso uma rotina, Não. né? Mas isso Sim. faz parte da construção. Quando o pai viaja, vem Vem dormir dormir com a comigo. mamãe, né? E é isso que vai causar a gosto. criança dependente. Sim. É isso que vai deixar a criança, ai, como eles falam para mim, ai, é boba, é. Não é isso. É o dia a dia. Sim. É a presença sua, é a sua verdade com a criança. Filho, isso aqui nesse momento não. Eu vou fazer. Nesse momento, você não vai fazer. Você consegue fazer isso? Eu tenho muitos pais que não conseguem. A hora de falar não, o Eu não dói consigo, tanto na gente, Uhum. né? O não dói. Mas né? é uma aprendizagem uma para os pais também. né? Isso. Eu percebo, eu como mãe, né, já me colocando como mãe aqui, é uma aprendizagem, porque eu percebi que a minha filha ia me testando, ela é muito inteligente, muito estimulada, ela ia me testando o tempo todo, e eu fui aprendendo a dizer não, e às vezes também, algumas vezes que a gente não compra briga, né, que também você tem que deixar ele fazer para errar. Eu já sei que vai dar errado, mas então vai, tenta. Então, é um equilíbrio que a gente busca o tempo todo, mas manter o não, a negativa, é uma das coisas mais difíceis, pelo menos foi para mim também, da gente manter expulso, né, e entender. E não sofrer com isso, a gente não pode sofrer com isso. Isso é a questão do perfil, né? Isso. Pais que são extremamente permissivos, não conseguem falar um não. Tem pais, ao contrário, que são extremamente autoritários e tudo é não pelo não. Às vezes o pai quer educar, faz isso de uma boa intenção, né? Porque quer ter um filho educado, mas o não pelo não também não é legal, né? Então, o ideal é a gente chegar nos pais responsivos, né? Aquele que sabe a hora de falar o sim, a hora de negociar, porque é possível negociar com as crianças, muitas vezes. É possível a gente dar escolhas para eles. E a hora do não, que tem vezes que a gente precisa ter, as crianças precisam desse centro norteador, de saber o que está errado e o que é não de verdade. Então, o ideal é chegar nesse meio termo, né? Que é dos pais responsivos. O que é pais responsivos? São pais atentos às necessidades dos seus filhos, que ele falou, né? De saber a hora de negociar, a hora que você deixa o seu filho voar livremente, que é importante, sim, e a hora de dar o limite também. Né? Uma coisa que você estava falando que eu achei muito legal, são muitas tarefas, né, que a gente tem como pais. Sim, não é fácil fazer isso que a Milene falou, de conseguir construir essa autoridade. Não é só construção. É uma construção de anos e anos e anos, de uma vida toda. Né? E uma coisa que eu acho importante da gente falar é que, para isso ser possível, os pais, na medida do possível, devem estar bem. Ter autocuidado, ter um momento para eles. Eu vejo muitas mães muito cansadas, muito desgastadas, que elas sabem o que elas precisam fazer, mas elas não têm condições emocionais para conseguir dar o limite que o seu filho precisa. E aí, o que eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo anedótico, mas que é muito verdadeiro. Mães que chegam e falam assim, olha, eu sei que rotina é um negócio muito legal para a criança, não é? Sim, é um negócio muito legal. Que a criança tem um momento de almoço, de jantar, no mesmo horário de tomar banho, que ela entenda, né, a sua rotina, né? Que tem a previsibilidade, a gente adora essa palavra. Adora. Adora. E aí a mãe falou assim para mim, então, por causa disso, entendendo que isso é muito importante, eu não saio mais com meus amigos. Eu não consigo ir na cabeleireira, cortar meu cabelo, fazer uma escova. Então, aí eu para tudo. Aí eu falo assim, mais do que rotina, seu filho não tem nada no mundo que seja mais importante para o desenvolvimento do seu filho do que você estar bem. Nada.
Eu falei assim, então, destrua a rotina dele no fim de semana e vá sair com seus amigos. Sim. Se você precisar, inclusive, deixá-lo com alguém por 1 hora, 2 horas, o menininho tem 1 ano e meio. Deixa tem 1 ano e meio. Tá tudo bem, né? Para você volta com a energia renovada, você volta com saudade dele, você volta e você tem mais paciência com ele, não é? Acabe com a sua rotina de vez em quando, tá tudo bem, né? Então, assim, é importante a gente frisar a importância do autocuidado dos pais. Porque senão, tudo isso que a doutora Emilene falou, né, fica impraticável. Impraticável e desgastante demais. Então, é o que você falou, é uma construção. É uma construção de coisas. E não é engessada essa construção. Que nem então, para criar essa independência, eu não vou mais deitar com minha filha, ou não vou. Não existe isso. Tem isso, né? Você entendeu? Quantas vezes eu consigo almoçar com meus filhos? É uma construção. Eu não consegui almoçar mês após, eu vou jantar. Claro. Eu não consegui na terça, eu vou fazer na quarta. Sim, o importante é né? estar presente. Importante. Por isso que a primeira fase se resume em presença. Sim. Aquilo que eu estou fazendo naquele momento, estou fazendo presente, em corpo, mente e espírito. Isso é a construção, isso que ele vai guardar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque os pais estafados, eles já chegam estafados. Conseguem. Porque é obesidade de informação, é não conseguir executar tudo que uma sociedade exige, né? As mães já chegam cansadas de tantas informações na primeira consulta do filho. Posso falar uma coisa? Aí a informação jogada no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. Isso que eu ia falar. Um catado, né, Marina, de informação. E daí você ouve aquela informação sem o contexto. Aí você vê alguma coisa, pronto, meu filho tem uma atipia porque ali falou. Mas calma, aquilo era num contexto. Isso acontece do mesmo muito, jeito, né? que a gente falou que o estímulo está acontecendo muito mais fácil, rápido, porque antes as crianças ficavam só ou no arroz ou enroladinhas. Na cabeça dos pais está vindo um boom de coisas que eles colocam na internet, e as mães às vezes chegam assim e falam assim, olha, mas eu vi no grupo de mães que eu tenho que fazer isso, e depois eu vi no Instagram que eu tinha que fazer aquilo, e agora eu tinha que dar esse remédio, e agora o ferro que eu tenho que dar não é mais esse, agora o ferro da moda é esse, como é que eu faço isso e aquilo? E é um boom, e até perde um pouco aquele instinto materno, aquilo de olhar para a criança, igual a Emily estava falando, de construir, de olhar para o filho, ver o que ele está acontecendo, que às vezes, mas deve ser isso, deve ser aquilo outro, a criança está perfeita, ali não está acontecendo nada. Sim. E a mãe carrega a culpa, né? A mãe quer ser a mais perfeita, a mãe quer fazer o melhor para o filho, a mãe quer fazer o melhor no trabalho, a mãe quer ser melhor na sociedade. E aí, com isso tudo, as mães ficam exaustas, porque ela não dá conta, às vezes, de se atualizar, ou de ser uma mãe super presente, ou de ser super saudável frequentando a academia, ou de estar super arrumada. Então, e tem que estar com o cabelo feito, a unha maravilhosa e malhada, e o filho super bem, e ela trabalhando 5 plena. De comida no prato da criança. O lanche da escola tem que ser super saudável, não pode ir um embutido, um condimentado. Ainda, com bichinhos em cima, decorado. Com recadinhos, filho, eu te amo. Eu fui tentar escrever na banana, gente, a minha caneta não escreve em banana. Como é que essas mães fazem isso? E aí, até eu falo, para de olhar celular, para de olhar aplicativo. Eu já peguei criança que chegou chorando no consultório, e você via que a criança estava chorando de fome, e a mãe virou para mim e falou assim, mas o aplicativo falou que não está na hora de amamentar. Gente, mas a criança tem o momento dela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque cada criança come num tempo. A tecnologia ajuda, a tecnologia atrapalha. A gente tem que filtrar e tem que olhar para o nosso filho, para a nossa criança, ver o que está acontecendo, criar o vínculo com ele. É muito melhor do que eu botar lá um brinquedinho que faz 1000 sons, que dança, toca, música, cadeira que vibra, do que eu ficar ali com ele no colo. Não é assim, entendeu? Vou pegar o gancho no que você está falando. Isso é muito comum de a criança nascer e a gente ter um monte de brinquedo que faz som. Mas o estímulo orgânico da família, o contato visual, voltando para a área da música, né? A gente cantar, eu não sou cantor, não sou desafinada, a criança não está preocupada
Não tá. A criança só quer carinho, ela só quer afeto, ela quer que você olhe para ela quer que você cante sorrindo, ela não tá percebendo se você é afinado ou desafinado, se a voz é bonita ou é feia, se você canta no ritmo sem Ontem ou fora do ritmo, bebezinho, né? Imagina. O bebezinho tava chorando na maca, eu tinha acabado de tirar a roupa, o pai e a mãe olhando meio desesperado, não sabia o que fazer. E eu tenho uma galinha, um chocalhinho da galinha pintadinha. Aí eu comecei a sacudir e comecei a cantar a música da galinha pintadinha. A criança parou de chorar na hora e ficou me olhando. E os dois, assim, tipo, que mágica que ela fez. Você só Que a criança, eu só cantei a música da galinha desafinada. fora do ritmo. Fora do ritmo, cantei desde a introdução e a criança ficou quietinha me olhando com o chocalhinho. Eles já tinham pegado a chupeta, já tinham pegado não sei o que, estavam tentando fazer 1000 coisas ali para ela ficar quieta. E é só isso. É só a gente interagir, cantar, conversar. Muitas vezes ela tá chorando, você conversa com ela, ela para e fica te olhando e depois sorri. O maior remédio para a criança é a voz dos pais. O maior remédio. Tanto é que quando a criança nasce e ela ouve a voz dos pais, ela para de chorar, porque ela já sente o acalanto ali. Eu me lembro muito da Bia, quando ela nasceu, eu ouvi o cheiro dela, colocou ela do meu lado, eu conversei com ela, e o Fábio estava ali, ela parou de chorar na hora, porque ela sentiu esse carinho, esse acalanto. Então, como a música, a interação, as parlendas, a poesia, você conversar, falar, olha, hoje o dia tá sol, a gente mora numa casa que tem 3 quartos, olha lá o sol, você sabe que o sol é amarelo, o que você puder conversar com a criança e trazer de contexto é o que ela precisa. Ela só precisa de contexto e não precisa de conhecimento, e de acompanhamento, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos, né, de dicas de estímulo. Gente, os pais buscam isso loucamente, principalmente das crianças que têm algum tipo de atraso. E eles perguntam muito, né, sobre esses aplicativos, enfim, não sei se vocês já viram, Já, né, que eu dão conheço. dicas de estímulo conforme a idade da criança. Tá. O que eu falo é isso, se você conseguir olhar para o seu filho, ter essa conexão, ele próprio vai te mostrando quais são os brinquedos de interesse, os assuntos de interesse, aquilo que ele gosta de fazer. E a partir do interesse dele, você vai fazer essa conexão, essa interação. Que é quando funciona muito mais, inclusive. Todas as terapias, crianças que vão fazer terapia, primeira coisa que o pessoal, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, as psicólogas, o que eles coletam? O que é de preferência da criança? Sim. O que a criança gosta de fazer? Porque é a partir daí que as estimulações vão ser feitas de uma maneira mais eficiente. Sim. Então, os pais, né, é uma coisa legal da gente falar, dos pais terem esse olhar atento de ver o que seu filho gosta. Será? Muitos pais não sabem. Não sabem. Eu faço essa pergunta para as famílias que vêm até mim e muitos pais não sabem o que ele gosta de fazer. Nada. Não tem nenhum desenho que ele gosta. Aí eu começo a Andar de admirar. bicicleta, Aí eles fazer vão um lembrando. desenho. Massinha. Brinquedo de encaixe. Aí eles vão lembrando, mas assim, muitas respostas, nada. Então é isso, né? Olhe para o seu filho, calma, não precisa pagar 1000 aplicativos. Né? Olhar para o seu filho, entender o que ele está afim de fazer naquele momento e interagir conforme a preferência dele. Isso funciona muito mais do que qualquer aplicativo. E ouvir o que o filho está pedindo. Às vezes o filho fala assim, vamos ao cinema? Às vezes, pronto, é ali um momento, vamos ao circo? Vamos tomar um sorvete? Às vezes é um momento ali, né? Vamos fazer um desenho? Enfim, às vezes é um momento que é tão orgânico que às vezes não vai voltar, né? Então, ouvir também o que ele gosta e fazer, além dos estímulos que os pais trazem, claro, né? Falando um pouco agora na área de educação e juntando aí a parte de educação e a parte da saúde, eu vou começar fazendo essa pergunta para a Marina, pela sua experiência como mãe, pela sua experiência como pediatra na clínica, de acompanhar tantos pacientes. Como que você percebe que o excesso de tela ele impacta o comportamento, a saúde, o desenvolvimento das crianças? A gente percebe que as crianças estão vindo, inclusive, com um comportamento que você fica até na dúvida se tem alguma alteração ou se é só a tela.
elas não querem interagir, elas não têm essa capacidade de olhar, de conversar, elas ficam muito reclusas, elas não têm... Perdeu um pouco essa questão de socializar, assim. E isso interfere muito. A criança tem essa dificuldade, depois você percebe que às vezes tem uma dificuldade na fala, porque ela fica ali, tem uma dificuldade de aprendizado, de concentração, e aí é tanta coisa, e aí vai indo, é uma dificuldade para dormir à noite, porque tem muito estímulo, aí no dia seguinte não concentra, uma criança que está começando a ficar irritada por causa da rotina, começa umas compulsões, às vezes, alimentares, global, assim. Você percebe muita não interação, muita coisa que atrapalha a tela. E, às vezes, pega o que a criança precisa de desenvolvimento, o criar, o brincar, que é o principal. A criança precisa ficar ali no tédio, ela precisa ter criatividade, ela precisa soltar a imaginação, fazer conexões, e elas vão se tornando um zumbi ali. Então, você percebe no dia a dia, você entrega ali, a criança entra no consultório, às vezes não tem muito brinquedo, não tem muita coisa, ou tem um ou outro, ela rapidinho já está entediada e já fica lá, mãe, dá. A mãe, não vou dar agora. Mãe, me dá, não. Porque ela está perdendo essa capacidade de criar. Sim. Eu acho que está atrapalhando demais a infância. E a gente vai, ao longo, a gente vai começar a colher isso daí. Sim. 2010 foi quando lançou o primeiro tablet. Então, as crianças que nasceram de 2010 para cá, não tem como ser diferente, vai acontecer. Não tem como uma criança não conhecer um tablet, um celular aos 5, 10 anos. E ela também não precisa ser alienada. Ela pode ter contato, mas que esse contato seja mediado e que esse aparelho ele use, por exemplo, para falar com uma família que está distante, então que seja um instrumento de comunicação para a família, que assista uma coisa, um vídeo ou outro engraçado, que vai trazer uma curiosidade, mas que ali também não esteja a única fonte de informação. Porque muitas vezes as crianças já vêm, eu vi em tal lugar, tal coisa, e também aquele vídeo sem contexto, aquele vídeo que não sabe de onde vem, não sabe qual é a curadoria daquela informação que chegou até essa criança. Então, existem aplicativos hoje que a gente pode colocar nos celulares para acompanhar primeiro tempo, quais aplicativos a criança acompanha, então isso é muito importante. Falar para a criança que quem usa celular não são só crianças boas, pessoas boas, tem pessoas más também que usam. Emiliane, sobre esse tema, o que você direciona às famílias, o que você aconselha, e o que você tem visto aí na realidade? Eu concordo plenamente com isso que a Marina falou, né? Mas nós estamos numa era digital. Sim. Hoje em dia já existem escolas totalmente voltadas só para instrumentos digitais. Né? Tudo quase escola de robótica. Escola de robótica, eu outro dia não sabia disso. Quase nem tem caderno em algumas escolas, né? Em São Paulo, em alguns outros estados. E nós precisamos estar atentos. Eu acho que a era digital, as telas, elas têm sim ser supervisionadas por tempo limitado. Porque em crianças que não têm ainda a idade para estar interagindo com isso, são os estímulos. Uma criança de 2 anos vai interagir, ou vai assistir uma aula de alguma coisa ali que vai ensinar. Essa criança vai estar com o dedinho e isso vai gerar um estímulo desnecessário para esse cérebro. Sim. Né? Falta de interação total e falta de aprendizado total. Além do estímulo de adrenalina, além do que deveria. E aí fica uma criança irritadiça, né, porque está com excesso de hormônios ali estimulantes. E aí o que a gente faz com isso? Eu acho que, muitas vezes, os pais falam, doutora, tem horas que não tem como. A criança tem 1 ano, tem 2 anos. Tá, o não como é o quê? O que significa esse não como? Você vai deixar esse bebê quanto tempo com esse celular? Não, a hora que eu estou fazendo janta, eu estou sozinha em casa, então eu não ligo uma televisãozinha. Em quais desenhos? O que você faz? Então, o que eu oriento? Eu coloco um desenho de curta, né, da Disney, por exemplo, né, para que ele vá entendendo aquele contexto. Um aninho,
entender, talvez nem pare ali, ou talvez pare porque já está acostumado no celular. Mas coloque filmes, né, desenhos, né, que tenha contextualização de começo, meio, fim. Tem história. Histórias, né, que tenham a história longa. Isso. E aí, nesse momento, você precisa realmente, então tá bom. Ok. Não dá para ir brincar com algo ali, com as panelas perto de você? Não dá para ele brincar com de pintar alguma coisa com canetão, lápis jumbo, alguma coisa perto de Tem você? giz de cera Montado. jumbo Não também. tem nenhuma massinha de trigo ali que você Isso. consiga dar, né, para essa criança estar ali? Então depende. Às vezes também a mãe está cansada, chegou cansada do Sim. trabalho e quer um minuto de silêncio. E elas verbalizam isso. Então vamos usar essa estratégia? Tá, como que nós vamos usar? Nós vamos utilizar essa estratégia desta forma. Essa televisão será deste momento, porque a gente está lidando com realidade. Uhum. A gente está lidando, não pode tela. Realmente não pode, a gente sabe. Qual é a realidade daquela família? Como que você vai estar lá para conduzir isso da melhor forma? Então, a orientação é, se vamos usar com Bom senso. Não é bom proibido, senso. mas precisa de bom Usar senso. com bom senso. Você deixar uma criança, né, lá o tempo que quiser, ou então a criança acabou de acordar e você já vai colocar uma criança numa televisão, já vai para a escola depois, por que assistir? O que eu posso fazer nessa rotina da manhã que eu não ligue a televisão? Ou antes de dormir, nossa, mas é ligar a televisão, ele dorme. Aí, como que é a qualidade desse sono? Ele dorme a noite toda bem lá, bem estátua na cama, ou não? Está rodopiando essa cama a noite toda. Né? Então, eu acho que a orientação é, se vamos utilizar com bom senso. Né? O que é menos danino para o meu filho nesse momento? Então, vamos construir isso juntos. Né? Agora, celular, no YouTube, rodando o feed, rodando isso daí, não. Isso realmente não deve acontecer. Renata, a grande maioria dos seus pacientes são pacientes atípicos? Sim. E que chega em você quando o pediatra percebe alguma questão no neurodesenvolvimento e chega para você. E essa questão das telas é muito comum nos atípicos. Eu tenho amigos que têm filhos atípicos e que a gente já saiu para almoçar e aquela criança ficou o tempo inteiro na tela. Nós fomos numa festa de família e essa criança ficou o tempo inteiro na tela, porque ela não interage na festa de família, aquilo para ele é um ambiente hostil, porque é muito ruído, muito barulho, muita gente adulto, né? Eles têm que olhar para cima o tempo inteiro para enxergar alguém, porque não tem criança. E às vezes a família precisa estar naquele lugar, precisa nesse ambiente, uma festa de família, enfim, um casamento. O que se faz nesse caso? Não leva a criança, leva, entrega o celular, porque se entregar o celular ele vai sair dali mais irritado do que ele chegou, e eu entendo que é uma questão, e realmente é difícil para os pais, não é uma situação fácil. Mas o que os pais podem fazer na situação? O que você aconselharia? Geralmente, essa questão das telas com crianças com TEA, né? É muito principalmente, né, com TEA, o uso de telas, ele com certeza mais grave, em geral, nessas crianças. Ele é prejudicial, eu E diria, os pais acabam sendo mais permissivos com relação ao uso de telas, tanto porque pela condição da criança, que tem uma baixa interação, eles têm uma dificuldade, né, maior de fazer a criança compreender. A criança tem, muitas vezes, uma desregulação emocional muito grande, que os pais não sabem como lidar com isso. Então, assim, é uma situação diferente, tá? Que a gente tem até porque, gente, quando a gente cuida de crianças atípicas, a gente cuida muito dos pais também. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura com relação a essas crianças. A gente precisa entender um pouco mais, né? Se com as crianças neurotípicas já é uma dificuldade grande, imagine com uma criança com um transtorno do espectro do autismo nível 2, 3. Então, assim, é o que é possível. A gente trabalha no dia a dia, né? Com as terapias, com a criança, no sentido de diminuir
esses sintomas de desregulação emocional. Isso é um trabalho, gente, de formiguinha, de longo prazo, né? Então, a gente vai trabalhando com relação a isso. Aí a gente vai olhando esses antecedentes, por exemplo, meu filho, ele não suporta ir numa festinha, então não vou mais em festinha por causa dos barulhos, ele não consegue. A gente tenta o abafador, né? A gente tem algumas estratégias, né? Pede para as pessoas, na hora de cantar o parabéns, se for uma família, se o aniversariante, né, for próximo da criança, né? Sem as palmas, né? Ou fazer a palma de surdos, né? Muito legal. Tenta arrumar algumas estratégias para minimizar essas crises da criança, né? E realmente a gente é necessário, então a gente vai condenando, né? Por que não também, né? Mas é um trabalho de formiguinha que a gente vai construindo com a criança de maneira a evitar que ela, na verdade, tudo que a gente quer, né? Evitar que ela apresente algum desconforto, né? Que ela apresente alguma crise e diminuir a dependência, né? Também, só que isso é um trabalho de longo prazo, assim, não dá para a gente querer proibir simplesmente, não existe isso, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura, entender as possibilidades dos pais, né? Mas a gente entende também que para a criança se desenvolver, o desenvolvimento é uma coisa, é algo relacional, é dependente da relação dos pais com a criança, da relação da sociedade com a criança, dos estímulos. Então, é uma situação difícil. Sim, é complexo. É complexo. É complexo. Exatamente. Não é então, fácil. Exatamente. O que a gente mais faz é dar um suporte, um apoio para os pais, a compreensão. Mas é importante a gente fornecer informação para que os pais tragam a consciência de que não é porque seu filho é uma criança neurodivergente, né, com alguma condição qualquer, que ele vai poder ficar o tempo todo no celular, que isso é uma coisa que acontece, né? Muitas vezes eu vejo acontecer. Então, assim, a gente tem que ponderar, traz a consciência. Nem sempre vai ser possível, gente. Eu tenho filho também, nem sempre é possível, a gente sabe disso, né? E trazer também que é importante que os pais se perdoem, sabe? Não é sempre que a gente vai conseguir ser perfeito, não é sempre que a gente vai ser a mãe do Instagram, sabe? Que é perfeito. Não é sempre que a gente vai acertar. Acertar, A gente já é cansada e eu vou me perdoar, e a gente vai ficar uma hora na televisão. E como a doutora Emilene falou, né? Quando não for possível, vamos tentar trazer essa informação do que é menos pior. Por exemplo, TV é menos pior do que o celular. O celular, a criança ela não para assistir uma coisa contínua. Ela vai só dando mini doses de dopamina no cérebro, né? De uma maneira sem função, né? Quase sem função. Né? Outra coisa que eu acho que é legal a gente falar é da qualidade dos desenhos que as crianças assistem. Por exemplo, gente, tentem pegar desenhos que não tenham cores estouradas, saturadas, aquelas cores ultra abertas, né? Não sei se vocês já assistiram o desenho do Tom e Jerry, tem aqueles tons pastéis gostosos de assistir. O desenho do Tom e Jerry eu gosto muito, porque ele tem... Eu não sei se vocês lembram desse desenho, gente, eu sou velha, tá? Mas nós também. A música... Eu sou. Como é diferente, não era tão É uma música clássica. Sim, Tom e Jerry. É uma música clássica, porque não tem fala, né? Sim. Tom e Jerry não tem fala, então é uma música clássica que vem do fundo. As situações são engraçadas. As situações são cotidianas. Os tons são pastéis, os frames são longos, não muda, fica mudando de cena toda hora. Sim. É uma continuidade. Então, esse desenho é um desenho melhor do que, por exemplo... Cocomel. Eu sei qual é. Gente, eu sei todos, viu? Sei todos. Você tem criança pequena, né? Eu tenho criança pequena. E, gente, assim, agora papo de mãe. Quando o Matheus vai entrar no YouTube, veja qual que ele escolhe. São os mais porcaria. Por quê, gente? Por que isso acontece? É porque são os desenhos que mais chamam a atenção, que dão aquela descarga de dopamina no cérebro. Aqueles que tem aquela música que entra na cabeça com facilidade, né? Mas que, assim, não tem ritmo nenhum, super mal produzida, né? E a hora que eu vejo aquilo, eu fico desesperada. Mas, realmente, são os desenhos que mais chamam a atenção das crianças. Então, é importante, nós como
pais, né, estarmos atentos e apresentar coisas melhores para eles, né? Desenhos melhores, de melhor qualidade. Muito bom. Nossa, tem como fazer um segundo episódio? Porque tem muita coisa pra gente falar, eu já preciso terminar, mas tem muita coisa pra falar. E um assunto desencadeia outro. Estaremos aqui. Mas, enfim, tudo que vocês trouxeram aqui é muito pertinente, esclarece. Eu queria que a gente entrasse para a gente falar um pouco sobre a parte de saúde e a parte de educação. Vocês estão muito ligadas com escolas, com professores o dia todo, conversando com as escolas, sabendo o que acontece nas escolas pelo que os pais relatam e fazendo essa mediação. Como que vocês entendem que os educadores e os profissionais da saúde podem trabalhar em conjunto de uma maneira saudável e que se ajudem? Não que a escola fale, porque aquele médico falou isso, não. Ou que o médico fala, porque a escola falou isso, a escola, em vez de ajudar, atrapalha. Então, assim, que haja realmente um trabalho em conjunto, pelo bem do aluno, do paciente, da criança. Além da experiência de vocês, o que vocês sugerem? Porque nós temos aqui um público de educadores nos ouvindo. Então, o que vocês sugerem que os professores façam, os coordenadores de escola, abram as portas também para vocês conversem com eles, porque essa interação é importante. Enfim, na prática, o que vocês sugeririam? Quer começar, Marília? Eu acho muito importante o olhar da escola, né? Eles têm um olhar que eles estão olhando de outro ângulo que a gente não está tendo. Eles estão olhando a criança ali no momento que ela está interagindo com os amiguinhos, que ela não está sob pressão de uma consulta. Sim. Eles ficam muito tempo com a criança no dia? Vocês ficam no dia a dia, olha, uma hora no ano? E a criança, às vezes, ela tá com medo, ela chega ali com medo, ela não sabe o que vai acontecer, ela entra quieta, sai muda e calada. Então, eles têm um olhar eles têm um olhar completamente diferente, ficam muitas horas, eles olham as interações, como é que a criança está com os amiguinhos, como é que é a independência dela, se ela está sabendo lidar com as emoções. Então, a gente quer esse feedback, a gente não quer que eles sejam responsáveis, não estamos entregando a responsabilidade, a gente só quer que eles ajudem nessa investigação, nessa observação e trabalhem junto, dando a parte deles para a gente dar a nossa. Perfeito. Eu acho que conhecimento. Eu acho que toda essa parte de educadores, eles devem sim buscar conhecimento sobre o que pode ser anormal atípico naquela criança, né? O que pode ser atípico ali? Porque muitas vezes a falta de conhecimento faz com que exista um julgamento ou um diagnóstico que não é. E quando você rotula uma criança, como eu já peguei diversas famílias com rótulos, diagnósticos que não existem, né? Aquela criança, é difícil você desver o que você já viu. Então, é difícil de você desconstruir um diagnóstico que já foi dado pelo conselho escolar, mas então você não consegue muitas vezes mudar o contexto do que acontece no dia a dia daquela criança, devido a uma hipótese diagnóstica que foi erroneamente dada por um profissional que não tinha o conhecimento adequado. Então, eu acho que a gente deve primeiramente buscar conhecimento, e justamente isso que a Marina falou, observação do dia a dia, para e procurar os profissionais, fazerem laudos ou evoluções do que está acontecendo durante o dia, né? O que acontece? Uma vez eu peguei uma criança que ela não ia nada bem na escola, não ia. Mas, na verdade, o que aconteceu? Ela tinha um déficit vitamínico horroroso. Um déficit vitamínico. Ela não tinha energia. Não tinha. Então, ela era uma criança letárgica. Ela era, né, letárgica, a gente fala, uma criança arada mesmo, né? Tivemos que fazer medicações venosas, entanto, de tão baixas que estavam essas vitaminas, não conseguia nem comer adequadamente, então como que ela ia se manter naquilo? Então, como que ela vai acompanhar? Né? Não tinha um sono adequado, como que ela acompanha na escola? Então, essa criança veio para mim com uma carta, né, dos responsáveis da escola, como se a criança tivesse mesmo uma deficiência intelectual, né, como se a criança realmente tivesse alguma deficiência mesmo ali intelectual e que precisasse de um tratamento que eles colocaram ali, um acompanhamento para uma escola especial, né? E quando a gente foi investigar realmente,
né, que eu fui acompanhando a evolução dessa criança, vendo, pedindo os exames, acompanhando o que acontecia dentro de casa, essa criança teve um boom, assim, extraordinário, extraordinário. Nem os professores acreditaram. Ela conseguiu Imagina. desenvolver as habilidades. Todo mundo consegue desenvolver habilidades, mesmo os atípicos. Só que a gente precisa criar meios para isso. Se a criança não tem vitamina, não tem energia, como que ela vai desenvolver? Como que ela vai aprender um conteúdo da escola? Exatamente. Né? E crianças, nós sabemos que existem temperamentos. Sim. Existem crianças diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. Uma criança colérica, uma criança fleumática, uma criança... E uma vez eu também tenho uma paciente que ela iniciou na escola e ela era totalmente melancólica, assim, quietinha. E aí, quando ela ia desenhar, tinha uma lousa no chão da escola, porque eles eram pequenininhos, 2 anos. Então, ela sentava, porque ela não queria nem ser vista. E era a primeira interação com crianças que ela estava tendo. Sim. Então, ela nem levantava para desenhar na lousa. Então, a professora me mandou uma carta dizendo que a criança tinha algum transtorno que a gente tinha que investigar. E, na verdade, a criança era extremamente tímida, não havia tido interação com outras crianças anteriormente, e ela precisava de um tempo de adaptação. No entanto, é a criança que mais brinca na escola hoje, né? Então, eu acho que o conhecimento ajuda a gente a chegar num bom senso, num critério de diagnóstico mais assertivo, para assim ter uma conduta adequada para cada hipótese diagnóstica. Sim. E no seu caso, que as crianças elas têm acompanhamento da escola, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do TO, do musicoterapeuta, do fisioterapeuta, como é feita essa interação, como você acompanha, como que todo mundo pode trabalhar a favor da criança? Eu acho que, assim, na minha área, acho que aqui em Piracicaba todas as escolas me conhecem. Acredito que sim. Que bom, que bom. Porque não existe, assim, não tem como, assim, eu ver a criança globalmente sem saber como que é o seu aprendizado na escola e o seu comportamento na escola, que é o segundo lugar que ela mais frequenta na vida, né? Então, a minha interação com o professor, ela é muito próxima mesmo. Duas coisas que eu acho muito importantes, né? Ele falou, né, do professor não dar o diagnóstico, isso é uma coisa importante, mas assim, professores, sintam-se muito à vontade para apontar tudo o que vocês julgarem que não está de acordo, porque assim, vocês têm um pool de crianças muito grande dentro da sala, e vocês estão com a criança todo dia, por várias horas por dia, então vocês têm assim uma quantidade de conhecimento sobre as crianças que muitas vezes eu não vou ter no consultório, muitas vezes até os pais não vão ter em casa. Então, assim, apontem. Não precisa dar um diagnóstico, não deem um diagnóstico, mas apontem todas as dificuldades que vocês, todas as características que vocês julgam que traga sofrimento ou prejuízo para a criança. Apontem tudo, porque isso é muito importante para a nossa área da saúde, conduzirmos os casos, né, e tratarmos a nosso paciente da melhor forma possível. Toda a informação que vem da escola é sempre muito importante, eu sempre valorizo muito o que o professor traz para mim. Mesmo quando aqueles vêm com algum diagnóstico, eles vêm com algum diagnóstico e falam, tá bom, isso aqui eu vou deixar de lado. O resto é importante para mim. Então, esse é um dos pontos que são muito importantes. O outro, eu acho que realmente, eu acredito que até vai ser um ponto assim, chave da educação futuramente, de que todos os professores tenham alguma formação comportamental, principalmente em relação às crianças neurodivergentes, porque elas estão aumentando em número nas escolas. Geralmente, uma sala de 30 crianças tem 2, 3 crianças com alguma mais que 10% neurodivergência. é considerável. Exatamente. Está aumentando muito. E o que eu vejo muito é uma grande dificuldade da escola em conseguir lidar com essas crianças. Lidar, eu não gosto dessa palavra, gente. Conseguir se comportar do jeito correto, né? De maneira a saber o que fazer
caso a criança tenha algum comportamento que causa um transtorno na turma, que causa algum problema né, naquele meio, o que fazer. E o que acontece muitas vezes, eu vou contar para vocês, essas crianças que geralmente têm um descontrole emocional, muitas vezes têm autoagressão, heteroagressão, muitas vezes o que acontece é que a mãe deixa a criança na escola e fica do lado de fora esperando a escola ligar para ir buscar, porque a criança acaba não conseguindo ficar o tempo todo, né? E eu realmente acredito que a escola deveria ter condições, Sim. sabe, de adaptar esse contexto da criança de forma que ela consiga permanecer em sala. Porque é uma tristeza, a mãe não consegue fazer nada, ela não consegue sair, trabalhar, as Não mães consegue ter vida. largam os seus empregos, porque a Sim. escola não tem condições, muitas escolas, tá? E eu vejo que, principalmente as particulares têm uma questão muito maior com essas crianças Sim, do porque eles precisam que os alunos tenham performance, os alunos precisam performar, e essas crianças têm um outro tempo. E mais do que isso, as escolas públicas muitas vezes conseguem um auxiliar para ficar com essa criança, coisa que a escola particular não consegue e a família não consegue também suprir do próprio bolso, um auxiliar que fique com o seu filho. Então, isso é um problema. Estamos com um problema geral, assim, né? Muito legal. Político, um problema, assim, de políticas Social, públicas sim, mesmo, social. né? Que eu não sei como equalizar, é algo muito difícil, mas é algo que, assim, a gente vai precisar pensar, né? Mas seria muito bom que todos os professores tivessem uma formação Sim, para mínima. saber o que fazer Mínimo com as conhecimento. crianças. Como lidar. adaptar o conteúdo. Sim, gente. Não. Isso. Adaptar, às vezes, Cíntia, é algo mínimo que aquele aluno precisa. Às vezes ele precisa que o professor, ao invés de 40 minutos de conteúdo, ele consegue fazer em 15 minutos. Uhum. E aí o nosso paciente com TDAH, ele consegue prestar atenção nesses 15 minutos. Ele não consegue nos 40. São pequenas adaptações. Sim. O meu doutorado eu fiz na educação infantil. E aí eu vou dar um exemplo super legal, assim, de como uma inclusão foi bem feita, né? Uma criança surda e a professora, a sala, aquele caos, né? Educação infantil com 25 crianças. Um chorando, o outro... A professora, a criança conseguia ler lábios, né? Então, a professora, o que ela fez? Primeira coisa, a primeira adaptação da turma toda, um microfone. Então, a professora, para não gritar com a turma, ela usava o microfone. A outra, a criança surda, sentava na frente da professora. Então, a professora falava com a turma, mas de frente para a criança que tem a surdez. E a criança acompanhava tudo lindamente. Percebe? Pequenas adaptações. Aumentar a dicção. Sim. Outra Articular. outra adaptação, inclusão que eu julguei bem feita, era uma turminha que eles estavam fazendo uma atividade de enrolar um brigadeiro. Então, as crianças passavam manteiguinha na mão, pegavam com a colher, sensibilidade, motricidade. Né? Enrolava o brigadeiro, só que tinha um autista na sala, que tinha uma baita sensibilidade. Aquilo era impossível para ele, não ia rolar a atividade de motricidade, enrolar o brigadeiro. Tem um dom esse menino de desenhar. E aí a professora colocou ele na lousa e ele fazia aviões, mas assim, com um senso de proporcionalidade que eu nunca tinha visto. Rico em detalhes. Riquíssimo em detalhes, em proporção, onde ficam as rodas, onde ficam as asas, onde fica o cabo do avião. Gente, a coisa incrível, a coisa mais linda que eu tinha visto na minha vida. Juro por Deus, eu tirei até foto. E o menino ficou fazendo uma atividade que também envolve motricidade fina, mas que ele estava se sentindo bem, pleno, confortável. Naquilo que ele sabe fazer de menino. E aquela atividade, exatamente, era uma atividade de preferência dele, que estava trabalhando basicamente as mesmas habilidades que as outras crianças. Sim. Maravilhoso. Mas essa não é a realidade da maioria
das crianças que eu presenciei nas 52 escolas que eu visitei. A maioria das tentativas de inclusão foram, na verdade, exclusões. Sim. Que as crianças ficavam em roda e o autista fora. As crianças fazendo alguma atividade de colagem e a criança autista, sabe, perdida na sala. Quando eu trabalhei em escolas, eu já saí de escola há 10 anos, mas era assim. Tiravam uma criança da sala. Na aula de música, na minha aula, eu nunca deixava tirar. Então, tinha um auxiliar para a criança. Se ela não se comportar, você avisa, tá? Que a gente vem tirar ela da sala. Eu falo, não, na minha aula ela vai ficar. Mas, nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas eu era a única professora que deixava. E eu ainda nem era especialista em crianças atípicas. Mas eu falava, se ela não tiver o estímulo da música, que é um estímulo que vai desenvolver as potencialidades, e se eu, em 50 minutos que eu tenho na semana, não puder trazer esse estímulo para essa menina, mas isso acontecia demais. Crianças com paralisia tiravam da sala. cadeirante. Poxa, tá tendo a roda, por que aquela criança não pode estar lá na roda junto? Por que ela tem que ficar fora? Sim. Gente, eu presenciei coisas desse tipo. Sim. Entendeu? Coisas que poderiam, assim, facilmente, tendo um pouquinho de boa vontade, poderiam facilmente ser realizadas. Às vezes, a gente pensa que isso é muito complexo, mas não é. Por isso que os educadores precisam de mais informação, precisam buscar para eles terem segurança, porque isso é insegurança e medo. Eles não têm conhecimento. Olha, a gente precisa fazer um papo pede só sobre esse assunto, né? Sobre inclusão, como incluir e não excluir, porque acontece a exclusão escolar, não a inclusão. E é muito, muito comum, mais do que imagine você ver isso todos os dias, mais do que a gente. Gente, que papo bom! Para finalizar, eu preciso falar com vocês sobre habilidade musical e como vocês veem que isso desenvolve, como vocês veem que isso estimula. Inclusive, numa palestra que você fez no congresso para donos de escola de música, você trouxe um dado ali importantíssimo que eu uso até hoje. E que eu sempre mostro uma foto que você trouxe ali. Até os 3 anos é a época que a criança mais faz sinapses cerebrais. Então, nessa época, aquela frase, né? O cérebro é uma esponja. E o cérebro é uma esponja. A criança está absorvendo tudo. Se a música estimula as duas partes do cérebro ao mesmo tempo, por que não utilizar a da música? Eu não posso pagar uma aula, eu não sou professor. Canta para a criança. Coloca uma música de qualidade para a criança. O cérebro está entendendo isso. Então, o que vocês percebem, o que vocês sugerem que as famílias, os educadores e quem tem contato com crianças explorem disso no crescimento? Eu acho que isso aí tem que estar desde o início. Se não tem como botar numa musicalização, uma aula, ou canta, estimula, conversa cantarolando. Se não, eu não tenho repertório, dá um jeitinho, coloca uma musiquinha e vai cantando junto, mas que seja um estímulo. A gente ficou falando muito de cuidados e tela. Eu acho que tem que ir para o mais básico e no instinto, que é o que sempre deu certo. Sim. Então a gente vai para o simples, vai cantarolando, vai olhando para sua criança e confie no seu instinto. Muito bom. O que você diz, nisso? Eu acho que a música já tem que estar na gestação. Desde a gestação. Na gestação. E depois eu vou te mandar, então, outro artigo da gestação, que eu uso também para os pais. E isso molda até a frequência cardíaca da criança. Então, eu acho que a musicalização, ela deve existir. Eu sou movida à música. Se eu quero me regular emocionalmente, né, eu adoro. É que tem pessoas que gostam de ficar mais quietinhas, eu não. Eu sou movida à música. Então, eu falo que o estímulo musical, ele é primordial hoje em dia. Estímulo cerebral, para equilíbrio emocional. Então, aqui, não dá para a gente separar, tem que indicar. O que você percebe em relação a isso? A música, ela traz a ludicidade. E assim, para a criança aprender, ela precisa estar feliz. Ela precisa estar envolvida. E para ela estar engajada, envolvida, nada melhor do que música. Música traz essa leveza, essa ludicidade. E aí a criança desenvolve. A gente sabe que a música ela desenvolve a partir da linguagem, a interação social, a cognição. É fundamental. Então, é difícil, assim, eu não conheço ninguém que não goste de música. Sim. Né?
Então é isso, a música precisa estar presente de uma forma ou de outra, né? A Marta falou, não precisa, né? Assim, seria legal que todos tivessem acesso a uma aula de musicalização. Meu filho faz musicalização, ele ama. Ele volta super feliz, super. Ele tem contato com todos os instrumentos. Ele vem contando instrumentos que eu não sei o que é. Claro. Reco, bando, sei lá. Ele vem falando e eu nem sei o que é. Mas eu percebo que, assim, a música, ela traz leveza, ludicidade, ela torna o ambiente lúdico e, assim, apto ao aprendizado, traz atenção à novidade, assim, quando você envolve a música, ele entra, né, naquele aprendizado. Isso facilita o aprendizado, Sim. né? Então, precisa estar presente, gente. Não tem como, não. Meninas, obrigada. Super Imagina, a gente obrigada, que viu? agradece. Pelo tempo de Obrigada. vocês, por tanto conhecimento, estar aqui. Precisamos fazer mais eventos juntas, Com mais certeza. papos, assim, Com porque são certeza. muito proveitosos. Esse episódio todo mundo consegue ter acesso, isso é muito bom para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o acompanhamento de vocês e como que é o desenvolvimento da criança, para que cada um na sua profissão, ou seja pai, seja mãe, seja profissional, consiga levar isso. Aqui embaixo aqui do vídeo, nós vamos deixar os Instagrams de todas elas para que vocês conheçam melhor o trabalho. Vamos deixar aqui o Instagram da clínica, na Clinic for Kids. Mais uma vez eu quero agradecer a Sucre Lavi por proporcionar a gente esse espaço aqui para fazer essa gravação. O Instagram está aqui embaixo. Se você curtiu, clique em compartilhar, manda para quantas pessoas você quiserem. Obrigada pelo acompanhamento até aqui e até a próxima. Já.